é fantástico, é incrível, cada dia uma conquista, cada dia uma conquista. Estava conversando essa semana com o meu marido, por que eu não lutava? Porque eu desistia, eu não tinha forças para lutar, eu não queria lutar, eu simplesmente me fechava, eu não queria viver, eu não tinha planos, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos, eu só queria morrer. Se eu morresse naquele momento ia ser o fim do meu sofrimento. E hoje eu tenho tanta coisa acumulada que eu acho que uma vida só é pouco para eu fazer tudo que eu planejo, tudo que eu projeto. É incrível. Que massa, que legal, cara. Eu fico muito feliz em saber que pude participar dessa história. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um podcast Cheguei Lá e hoje a gente vai falar com a Aline Marcon. A Aline, ela fez hipnose clássica, ela fez hipnose clínica, ela fez hipnose regressiva, fez um master em hipnose, mas ela tem uma particularidade. A Aline foi buscar ferramentas para desenvolvimento pessoal e emocional. Hoje a gente vai conhecer a história dela e como ela superou algumas dores, inclusive depressão, através dos cursos que ela fez e das ferramentas que ela aprendeu, desenvolveu e aplicou. Tudo bem, Aline? Olá, tudo bem? E aí, nervosa? Pouquinho. Aline, é só um grande bate-papo, a gente vai aqui conversar. Eu quero saber um pouco da sua história, né? Começando, como que você me conheceu? De onde saiu? Eu lembro que você foi a sua primeira turma, foi aquela turma de Vilhena. Eu estava desembarcando no aeroporto, aí eu vi alguém me gritando, quem? Eu falei, quem? Matos? Eu falei, olha. E aí eu vi você. Conta um pouquinho da sua história, fala pra gente, para o pessoal que está assistindo saber como que você me conheceu, como que foi a sua caminhada e por que você procurou o curso. Inicialmente foi o regressivo, né, em Vilhena. Então, Kim, assim, desde os 25 anos eu comecei com um histórico de depressão e diagnóstico de transtorno bipolar, borderline, essas coisas assim. E eu estava em casa, agora 8 anos depois disso, né, isso foi em 2019, e eu falei assim, eu tenho que me procurar, eu tenho que me encontrar. Em algum momento eu me perdi no meio do caminho e isso tudo está acontecendo. Essa não é a minha vida, não é o que eu escolhi, não é o que eu quero. E aí eu falei, eu vou a São Paulo e eu vou procurar uma regressão. Mas eu nem sabia o que era hipnose, o que era. Eu falei, eu vou procurar uma regressão. Isso você mora em Rondônia, você ia para São Paulo atrás de um processo terapêutico com regressão. Isso, porque aqui eu achava que isso era impossível de ter, de acontecer. E aí eu falei isso, pensei, e no outro dia, eu não pesquisei, eu não fiz nada, no outro dia apareceu no Facebook, hipnose clínica em Cacoal. Falei, que isso? Mas quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, aparece pra gente, né? Legal, verdade. Mas eu não pesquisei. Será que o Google tá lendo pensamento agora? Pois é, apareceu, assim, caiu de paraquedas, e eu peguei e mandei pro meu marido. Falei, olha que bacana, porque eu tinha visto a hipnose clínica para fibromialgia, dores, fobias, essas coisas. Eu falei, interessante. E aí ele entrou na sua página e viu que ia ter o curso em Vilhena da regressiva. Na hora eu peguei o telefone, entrei em contato e você me apareceu. Eu falei, caraca, eu falei com o chefão, eu já fiquei toda aqui toda. E você mandou alguém da sua equipe entrar em contato comigo, já entraram em contato na hora, e me falaram a respeito dos cursos. E aí eu contei essa história, né, que eu não acreditava, era inacreditável que, assim, eu pensar que isso acontecesse. E aí eu cheguei até você, eu fui buscar minha mãe no aeroporto, e você tava lá, eu falei, meu Deus, eu não é? Meu Deus, é o cara. Jesus, fala ou não fala? E aquele medo, aquela timidez, né? E eu falei, quem? E você prontamente me atendeu e foi tão solícito e me abraçou, a minha mãe e tudo. E aí a gente pegou essa intimidade, assim, um pouco maior, que a gente chegou na sala de aula já, oi, tudo bem? Já conhecia, né? Verdade. E bacana. E aí você procura, então, o curso. Geralmente, os alunos procuram esse treinamento, principalmente o regressivo, que foi o primeiro que você fez em Vilhena, né? Hipnose clínica regressiva. Principalmente o regressivo, o aluno já procura para aprender ferramentas e técnicas para utilizar dentro da clínica, né? Então, a maioria dos alunos ali são médicos, psicólogos, terapeutas holísticos, né? Mas você
tinha uma outra questão, você queria uma outra coisa. Como é que foi quando você caiu lá dentro daquele curso? As ferramentas que você aprendeu, aquilo te serviu de alguma forma? Conta pra gente um pouco dessa história. Bom, eu falei pra você, eu te chamei, falei, Kim, não tá rolando, lembra? Eu te falei, Kim, não tá rolando, cara, eu não pertenço a isso. Eram pessoas que já trabalhavam na área, médicos, psicólogos, já hipnoterapeutas, pessoas que já trabalhavam na área, e a única coisa que eu tinha ouvido falar a respeito de hipnose era lá na televisão, e grudou o dedo, fez tal coisa. Nunca isso tinha passado na minha cabeça, eu fiquei assim, isso é mentira, isso é. O pessoal tá viajando aí, isso é. Ai, agora eu não consigo lembrar o nome da palavra. Mas, tipo assim, é charlatanismo, eu não tô acreditando nisso. Eu tava bem incrédula. Aí você me respondeu, Aline, você consegue entrar em transe? Eu falei, sim. Aí você já pediu pra eu entrar e me induziu na hora eu tô. Aí você, sai, eu, tô tão bom que você, né? Tem alguma dúvida que isso está acontecendo? Eu falei, caraca, é de verdade. Só que eu ainda não estava me oportunizando porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água ali, né? Eu estava completamente isolada, não era o meu meio, eu era uma simples dona de casa no meio de pessoas que já sabiam o que estavam fazendo. Então eu fiquei bem receosa. Legal. Nesse curso de Vilhena, se eu não estiver enganado, acho que a gente até conversou sobre isso, né? Foi no curso de Vilhena que você fez a regressão, né? Você foi a paciente do treinamento, não foi isso? Só para Foi. o pessoal que está assistindo entender, todo o treinamento, o nosso treinamento é cerca de 70% prática. Tem muita teoria, mas a teoria a gente trabalha mais ainda depois do curso. Nosso curso não acaba no final, né? No final no domingo. E a gente tem muita teoria, muito material que a gente compartilha, tira dúvida, enfim, pós-treinamento. Mas durante o treinamento ali, aqueles 3 dias que a gente está junto, tanto no HC quanto no regressivo, é prática, 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 porque é um dos pilares do método que eu ensino, praticar, 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 para ter tranquilidade na hora de atender o seu cliente ou replicar essa técnica, auto-replicar, né, ou fazer as técnicas com você mesmo ou com outra pessoa. A Aline, nesse caso, nós íamos fazer um processo de regressão, né, o protocolo inteiro usando a regressão, que não é só a regressão, tem várias ferramentas terapêuticas que a gente utiliza dentro daquele protocolo. A regressão vai levá-la apenas a origem do problema, a origem da dor, a gente ressignifica ali, e depois a gente vem ressignificando o evento traumático que ela tenha passado durante a vida dela. Então, a Aline, ela participou, ela mandou, né, como ela disse, ela mandou escrito, né, no WhatsApp, para a equipe, o porquê ela gostaria de participar daquele processo, foi selecionada, e aí ela foi a aluna que naquele momento eu apliquei a técnica. E, na verdade, a gente tratou, foi depressão, né? Depressão maior, foi depressão? Ela Foi, depressão. já vivia com depressão, né? Já tinha 8 anos, foi isso? 8 anos. Quando você chegou no curso, você ainda tinha os sintomas da depressão? Tinha, Estampados, assim. Isso né? ocorre. Legal. E aí a gente fez um processo que foi, em sala de aula, foi com toda certeza o mais complexo que eu já tive, né? Foi um processo que demorou, eu arrisco dizer, umas 4 horas, de 3 a 4 Acho que horas. foi 3 horas e meia de não perdão, que você dizia. 3 horas e meia só para perdoar. E É. foi um processo que eu agarrei com a Aline lá e chegou a um ponto que o perdão não saía, e a gente prega que terapia sem perdão não é terapia, mas eu ensino o aluno como contornar quando acontece do perdão não sair. E a gente tinha feito todo o protocolo antes, eu e a Aline, né, no atendimento, e aí eu tive que, durante o processo dela, eu tive que acionar parte desse protocolo e responsabilizá-la pelo processo dela, né, para que ela pudesse tomar consciência de que o processo dela só dependia dela, e esse processo demorou cerca de 3 horas, 3 horas e meia para que acontecesse. Foi uma terapia muito longa, foi um processo muito longo, mas ela vinha de uma depressão maior de 8 anos. Tentativa de suicídio, né, Aline? Algumas? Inúmeras. Inúmeras. Inúmeras tentativas, inúmeras tentativas de suicídio. E um dia, numa sala de aula, em um treinamento, em um protocolo, em um processo,
que durou muito tempo e foi muito penoso, tanto para mim como terapeuta, como para ela como cliente, né? Porque estava ali brigando com as emoções, com as sensações para ressignificar. Ela sai daquele processo com alguma experiência. Como foi a experiência pós-regressão em sala de aula? Nossa, parece que eu tô revivendo tudo aquilo, sabe? Nossa, tô lá, tô olhando tudo aquilo que tá acontecendo aí. Foi incrível, eu saí de lá assim com a alma leve, muito leve. Leve. A dor já não me pertencia mais. Só que assim, não é milagre. Eu uso com os meus clientes que não é milagre, é transformação. No primeiro dia você não nota, no segundo, no terceiro, na primeira semana, na segunda. Com o passar do tempo, já tem 1 ano e meio, é fantástico. É incrível. Cada dia uma conquista. Cada dia uma conquista. Estava conversando essa semana com o meu marido. Por que eu não lutava? Porque eu desistia, eu não tinha forças para lutar, eu não queria lutar. Eu simplesmente me fechava, eu não queria viver, eu não tinha planos, eu não tinha sonhos, eu não tinha projetos. Eu só queria morrer. Se eu morresse naquele momento, ia ser o fim do meu sofrimento. E hoje eu tenho tanta coisa acumulada que eu acho que uma vida só é pouco para eu fazer tudo que eu planejo, tudo que eu projeto. É incrível. Que massa, que legal, cara. Eu fico muito feliz em saber que pude participar dessa história. Mas em conta, aí o que acontece? Muita gente prega a terapia de uma única sessão. Eu não acredito, né, que seja a melhor forma de se conduzir um processo terapêutico, mas o que a gente tinha em sala de aula era uma sessão, né, de regressão, só que tem um detalhe. Eu ensino ferramentas que são auto-aplicáveis. Então, além de você fez a regressão, você fez o processo, durou, no seu caso, muito tempo, mas você já saiu de lá com muita ferramenta para auto-aplicar, para replicar durante os momentos que, naturalmente, são 8 anos de depressão, né? É óbvio que, vez ou outra, você sentiria sintomas, vez ou outra você teria que encarar aquelas dores novamente, vez ou outra você teria que se colocar à prova e muitas vezes duvidar do processo. As ferramentas que você aprendeu no processo, que aprendeu em sala de aula, te ajudaram nesse processo de superar essa depressão maior? Assim, lá nós tivemos o processo da regressão. Antes, a gente já tinha feito alguns treinamentos, né, para a turma. Então, assim, logo na semana seguinte, eu fui para a clínica em Capoal. Então, ali eu já me senti amparada novamente. E a gente sempre manteve esse contato, assim, eu não vejo que você tenha me deixado, me abandonado de maneira alguma. A gente estava em grupos, né, de sala de aula, sempre debatendo, as pessoas perguntando como estava, você me dando esse apoio, né? E depois, no final do ano, em outubro, a gente fez o Master, né? Então, assim, foi você saiu mais do uma... regressivo, mas você fez o HC em Cacoal também, não fez? Você fez Fiz o na clínica semana em seguinte. Cacoal. Verdade. Então você fez o regressivo, na outra semana você fez o HC. Então você já aprendeu as ferramentas auto-aplicáveis do HC, aquelas ferramentas de desenvolvimento emocional, e juntou o NIL com aquele regressivo. Faz muito tempo, por isso que são muitos alunos, por isso que às vezes a gente esquece. Sim. Então você fez o regressivo, recebeu as ferramentas do HC, replicou essas ferramentas. Uau! Em 2 Foi assim, semanas. bem seguido, então eu não fiquei desamparada em momento algum. Aí as turmas, elas acabam... É legal que vira família, né? As pessoas estão ali, se preocupam com a gente acaba criando um vínculo. Cara, foram cerca de 1.500 alunos nesse período já, formados. Eu lembro de um por um pelo nome. É óbvio que você fala essa lista. Não dá. Mas se eu te encontro, eu lembro seu nome, né? E por quê? Porque fica marcado. E tem aquela interação nos grupos, né, que a gente está o tempo todo trocando informações, os alunos estão tirando dúvida o tempo todo. Tem aluno que fez curso há quase 4 anos atrás que ainda tira dúvida, a gente ainda bate papo aqui no WhatsApp. Então, fica marcado, vira uma grande família, isso é muito legal. Mas e aí? Aí você tem... o suporte que você dá, porque sempre que ocorre uma dúvida, alguma coisa, a gente entra em contato e você logo responde. Kim, eu tô com dificuldade assim, assim, assim. Kim, o processo assim não deu certo, como é que eu faço? Aline, tenta dessa maneira, né? Então, assim, sempre a gente tem aquele respaldo com você. Nós não conversamos sobre isso antes, e eu acho que para deixar para o pessoal
que está assistindo o podcast, não tem nada combinado aqui. O meu convite para a Aline foi: Aline, vamos fazer um vídeo e tal. Ela falou: vamos. Como que é? Um grande bate-papo. Então não tem nada combinado. Então eu sei que há um tempo atrás eu te perguntei sobre atendimento e você falou: Kim, eu acho que não sei. Não sei se é isso que eu quero. Como que está com relação ao atendimento? Você está atendendo ou só está usando as ferramentas para você? Me conta um pouco. A maioria das vezes as ferramentas são auto-aplicáveis, né? Então é o que eu mais faço. Mas existem pessoas, amigos, porque eu tenho aquele grande problema de não conseguir cobrar, né? Então, assim, e eu notei que quando não é cobrado, o que vem de graça não tem valor. Então, as pessoas não se esforçam para conseguir o objetivo. Se esforçam quando o problema é tão grande que elas não conseguem conviver com esse problema. Então, em alguns casos de fobia, que é a parte que parece que eu mais atuo, é o carro-chefe. Porque eu também fui presenteada com esse tratamento, né, durante as nossas aulas. E assim, algumas pessoas saem da fobia, que depois você até conta meu processo, tá? Que elas falam assim, não existe mais medo. Aí eu fico, como assim? Não existe mais medo? Porque o meu processo foi demorado, né? E a pessoa fala assim, o medo de palhaço. Olha, palhaço, eu mostro o palhaço, a pessoa olha e fala, gente, é tão rápido assim que até a gente fica em dúvida, sabe? Porque legal. O meu processo não foi tão rápido. Essa é uma ferramenta que eu costumo dizer que é uma do HC, né? Talvez seja a ferramenta do HC mais importante, porque além de fobia, a gente trata traumas, né? Medos muito fortes. E a Aline, ela participa. Eu vendo essa técnica para os meus alunos, assim, cara, em 15 minutos você resolve a fobia de uma vida. 15 minutos. E raríssimas vezes você vai ter um cliente que vai passar de 15 minutos. É muito difícil. Mas eu encontrei alguém muito difícil. Eu encontrei a Aline num dos treinamentos, né, que foi o HC, lá em Cacoal. E eu acho que eu nunca penei tanto em um atendimento de fobia como eu penei aquele dia. E foi um outro processo que demorou bastante, né? Bastante. Acho que você fez umas 4 ou 5 vezes o mesmo processo. A mesma técnica. A mesma. A mesma técnica. Mas resolveu, né? Eu cheguei em casa, porque na hora eu ainda tinha medo, meu Deus, aranha, não, de forma alguma. E aí eu cheguei em casa, meu marido foi me buscar em outra cidade, né? E aí, amor, no caminho, né, na estrada, você perdeu o medo de aranha? Perdi não. Esse negócio não funciona. E aí, tá, eu cheguei em casa, peguei o celular, que aí eu tinha internet, né? Procurei, falei, olha aqui, que bicho horrível. Olha que bicho feio. Como é que alguém gosta de um bicho desse? Como é que alguém não tem medo? Olha que horrível. Ele ficou assim, porque ele não acreditava. Você não tinha Ele coragem. É muito Você não tinha coragem de... Quando falava em aranha, você falava que já te arrepiava, que te dava coceira, lembra? Não, Quando eu mostrava o celular a 50 metros com a foto, você já... E aí você chega em casa e sem perceber você começa a pesquisar para mostrar para ele que ainda não tinha passado o medo. Meu medo não tinha passado. Eu quis mostrar para ele, olha, meu medo não passou. Eu tenho medo, olha que bicho feio. Quando eu notei que eu estava mostrando a foto de uma aranha, eu falei, e aí eu comecei a pesquisar as aranhas, como que elas eram, o jeito que elas se portavam, e falei, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Que legal, que legal. Então, se tornou consciente e é muito natural. Essa técnica, a gente fala isso em sala de aula, né? É uma técnica de tão rápida, de boba, simples, né, de se fazer. Na verdade, você usa muito a TCC e um pouco de PNL. Mas ela é tão simples, tão rápida, que às vezes nem o cliente percebe, nem o cliente fala, cara, não é possível que é só isso. Que é só isso, não precisa ser difícil. Eu falo sempre, não precisa ser difícil, né? Mas às vezes demora para cair a ficha do cliente. Eu tive cliente já que me relata do objeto fóbico de falar assim, olha, mandar uma foto do objeto fóbico e falar assim, olha, consegui tirar a foto, mas não sei se está resolvido. Tá bom. Coisas que ele ficava, se eu ouvisse falar do nome do objeto fóbico, já, né? É bem visível, né? Porque tem pessoas que se formaram comigo. Já sentiam vários sintomas, taquicardia, enfim, sintomas de ansiedade. E aí a gente conversa, explora um pouco isso. Realmente, não está superado 100%. Né? Não está, não.
e essa foto? E aí você começa a falar sobre isso, começa a mostrar os pontos positivos, porque normalmente o cliente está na dor ainda, né? Então, eu gosto de esclarecer da seguinte forma: você olha para o dedo, quando você olha, coloca o dedo na frente e olha só para o dedo, o que acontece é que o fundo desfoca. E se você olha para o fundo, o dedo desfoca. Então, onde está seu foco? No caso desses clientes, geralmente o foco ainda está no problema. Então, ele não vê o que está mudando. E aí, o papel do terapeuta é orientar com relação às mudanças, trazer o foco do que está mudando, e aí explorar um pouco mais até que aquilo se expanda de tal forma que o problema deixe de fazer sentido. Então, assim, como a gente fala, não acontece no estalar de dedos, é um processo de mudança, é um processo de transformação, né? Ainda que a técnica seja rápida, seja eficaz, muitas vezes é necessário um segundo atendimento, um terceiro bate-papo, uma orientação, um acompanhamento, e é natural que isso ocorra. Foi o que aconteceu com você, é o que acontece com um ou outro cliente com relação a essa mesma técnica. E tá tudo bem, faz parte do processo, né? E quanto à família, Aline, o que mudou? Completamente. Mudou tudo, 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 tudo. A minha mãe, a gente conversa, a gente se entende, a gente se respeita, mas a gente sabe que existe um tempo até dar choque. Começar a dar choque, sair faísca, curto-circuito. Então a gente aproveita aquele tempinho que a gente tem, depois diz tchau, tchau, porque os assuntos começam a mudar e a gente começa, às vezes, a tocar na ferida sem querer. Né? Eu passei pelo processo, mas ela não passou. Então, assim, a gente descobriu que temos um limite, então aproveitamos o máximo esse tempo. Em relação à minha filha, nossa, minha filha é minha melhor amiga. É a pessoa que eu mais... Estão viajando as duas, estão juntas. A minha filha está acompanhando a minha mãe no tratamento de saúde dela em São Paulo. Legal. Né? E estão lá, vão passar uns 45 dias lá agora. E assim, eu converso com elas todos os dias, sinto falta, saudade, tudo. Né? E peço a Deus para que corra tudo bem, que elas voltem logo. O marido, gente, sabe, assim, é aquele meu porto seguro, sempre foi. Né? Lembro o quanto você falava dele na técnica da regressão, o quanto ele é o cara, sabe? Ele continua sendo, e agora eu me sinto à altura de estar ao lado dele, porque antes eu me sentia tão inferior, eu me sentia tão... E agora eu me vejo à altura dele, pra gente andar lado a lado. Uau! Tô muito feliz com as nossas conquistas, sabe? Para eu ter acordado para a vida. Eu acho que ontem eu fiz 35 anos. Olha, parabéns. Só que, na verdade, eu me sinto... Obrigada. Na verdade, eu me sinto com 26,5, porque foi aquela época que eu voltei a despertar, sabe? E esses 8 anos da minha vida, alguém viveu, não era eu. Eu não estava lá e eu renasci na regressão. Eu uso muitas vezes eu uso o seu processo, sua história em sala de aula, falo um pouco sobre a sua vivência, sua experiência, né? Porque me marcou tanto em sala quanto na minha experiência clínica, né? De atendimento e tal. E um dos pontos que eu gosto de tocar, levar em consideração é a sua relação familiar, né? Como era. E de onde a dor vinha, né? Que às vezes a gente acha que a dor, né, independente de qual seja, vem de longe, vem de, sei lá, de algo que está tão distante, e no seu caso era algo que estava tão perto, né? Às vezes a gente nem percebe, mas era um perdão da mãe, era um olhar para o esposo diferente, era um relacionamento com a filha, né? E tudo isso por causa de alguns eventos traumáticos lá do passado, lá de longe, que após serem ressignificados, perderam todo aquele peso, né? Aquele peso emocional. E uma vida de depressão maior, de 8 anos de depressão maior, ela vem somando outras coisas, né? Outros pesos, outras dores. E eu lembro que eu falei para você, falei para a turma, no momento que eu te perguntei, e aí, como é que você está? No final do processo, você fala assim, estou leve. Que é tudo que a gente quer ouvir do cliente pós um processo desse, é ouvir, estou leve. Quando eu ouço isso, eu já viro as costas e falo, tá tudo bem, não tem mais o que se fazer nesse processo, tá resolvido. Era muito peso ser carregado, né, Aline?
Muito. E hoje eu tava lembrando, quando eu tava vindo pra cá pra gente gravar, eu tava lembrando quando você falou assim, dá todo esse peso pra ela levar. Você se lembra disso? Sim. Dá todo esse peso pra ela levar embora e tal. E aí eu não conseguia, e você, por que não? Porque é muito pesado pra ela é muito frágil, ela não consegue levar. E aí Ela era sua mãe, né? No processo era sua mãe. E aí a turma toda desabou e você falou assim, cara, que coração. Então, assim, é uma coisa inesquecível. Porque as pessoas acham que na regressão a gente nem tá ali, a gente não lembra o que aconteceu, não lembra do processo e a gente tá ali, sou eu, sabe? Então, assim, eu lembro de tudo e essa parte, hoje eu lembrei, me marcou muito, sabe? Passaria de novo pelo processo se fosse necessário? Agora? É muito bom, né? É bom saber que a gente se livra das dores. Muita gente vai falar de regressão, fala assim, nossa, mas eu vou ter que reviver aqueles momentos. Sim, mas agora, quando você revive aqueles momentos, a gente ressignifica aqueles momentos. Você tem uma nova carga emocional. Então, independente da dor que aquele momento representava, hoje o momento é que está lá. Ele não apagou, não. Tá aí aqueles momentos, não estão? Tudo, tá aí. Mas aquela emoção negativa que era relacionada àqueles eventos, não estão lá mais. É só cena pela cena. É assim que funciona o processo de ressignificação através da regressão. Há profissionais e há profissionais. Tem gente que trabalha de uma forma e tem gente que trabalha de outra forma. O fato é que, quando bem trabalhado da forma correta, com as características, com as observações necessárias, com as ressignificações necessárias, o cliente sai como você está falando para a gente. O seu caso é um caso muito, muito bom de se trazer aqui, porque existem muitas pessoas que estão na sua dor, que estão passando por aquilo que você já passou, e muitas vezes não vem uma outra saída a não ser, né, finalizar ou entregar a própria existência, né, deixar de viver. E a gente sabe que essa dor é real, a gente sabe o quanto isso é comum, infelizmente, mas a gente sabe também que um profissional com experiência e com inteligência emocional para aguentar a barra, porque precisa, né? Que o seu caso foi um caso bem assim. Um profissional desse do lado do cliente, ele pode auxiliar esse cliente a sair dessa dor. Não é fácil, não é rápido, mas é muito possível, né? Quero muito te agradecer. Agradecer mesmo, do fundo do meu coração, eu te devo muito. Eu acho que o valor pago nos cursos foi irrisório pelas transformações que eu tive na minha vida. Porque de todos os tratamentos que eu fiz tratamentos em Rondônia, no Mato Grosso, em São Paulo. Fiquei muito tempo em tratamento. Eu engordei no decorrer de 49 quilos. Eu pesava 45 quilos, eu engordei mais 49 quilos. Então, assim, eu mais que dobrei o meu peso. Gastei muito, muito, muito com passagens aéreas, com hospedagem, com medicação, com tudo que é tipo de médico. Fiz tudo que eu podia, fiz tudo que é tipo de tratamento alternativo que me ofereciam. E nenhum resolveu ir numa única sessão, tirou com a mão, assim. Então, não há palavras para te agradecer. Eu não sei se você vai querer deixar isso ir ao ar, mas a gente teve uma indisposição no Master, lembra? A gente conversou e a gente se desentendeu. Acho que você não entendeu o que eu estava tentando expor e talvez eu não entendi você e a gente se indispôs. Eu abandonei a sala de aula, fui pensar, fui refletir tudo, eu queria ir embora, eu não... E aí, assim, ia quebrar todo aquele rapport que a gente tinha, tudo, sabe? Tudo que você tinha construído, me ajudado a construir, eu iria perder. Eu tinha aquilo que ia perder e eu tinha uma conquista ímpar. Nunca na minha vida eu teria aquela oportunidade novamente. Então, tive que repensar, eu tive que ter calma, eu tive que ter paciência. Eu passei uma noite inteira pensando, sabe, ao invés de já ter pego um ônibus e ter ido embora.
E eu voltei para a sala de aula no outro dia e você me perguntou, e aí, tudo bem? Eu falei, precisamos conversar. E aí você parou, você me ouviu, e a gente se entendeu. E assim, nossa, eu te agradeço de coração por tudo que você proporcionou na minha vida e na vida dos meus colegas, porque em sala de aula a gente aprende muita coisa. A gente tem a oportunidade de ajudar pessoas e ser ajudado, né? Então, assim, é uma experiência incrível. Por que eu não conheci isso antes? Por que as pessoas não conhecem isso? Sabe? Porque elas não se oportunizam, porque todo mundo tem a impressão que hipnose, é coisa do, né? Não é coisa boa, não é coisa de Deus, isso aí não pode, meu Deus, sabe? Então, se as pessoas abrissem um pouco a mente e se deixassem, né, se oportunizassem a essa experiência, eu tenho certeza que elas mudariam muito a vida delas, assim como eu mudei. Então, eu me vejo cheia de perspectivas, eu não tinha um projeto da minha vida. Se eu morresse hoje, para mim, tudo bem. Hoje eu não quero morrer, não. Nossa, eu tenho que criar as minhas filhas, eu tenho uma chácara para cuidar, eu tenho que voltar a trabalhar. Tem um fazendão aí para cuidar, né? Eu acho legal a gente falar que eu fui aposentada por invalidez, né? E eu dei entrada, já tem mais de um ano já, à reversão do meu processo de aposentadoria. Eu preciso voltar a trabalhar, eu não sou inválida, não. Muito bom. Né? Então, e a época tava tudo bem, né? Tá do jeito que tá para você naquela época, porque você não tinha mais força, não tinha mais energia. Mas agora. Não, só queria dormir dia e noite, um quarto escuro, fechado, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Hoje eu passo até menos tempo em redes sociais, porque eu tenho tantos projetos para eu fazer, para eu executar, a minha família que eu tenho que curtir, que eu não tenho tempo para o mundo lá fora, é a minha vida aqui, sabe? Então, assim, tô cuidando de mim, eu tô gostando, tô apaixonada por mim, depois de tanto tempo, eu tô em busca daquela pessoa que ficou lá no passado e que surgiu uma outra que ficou no comando por 8 anos e aí eu destituí ela do poder agora. Muito bom, muito bom. Quebrou aquele espelho, né? Tá. Aline, é muito gostoso ouvir sua história, é muito bom saber, de verdade, do fundo do coração, é muito bom saber que você foi tocada, que de alguma forma eu fui usado para te tocar, né? Eu, os colegas de sala de aula, e a sua transformação. Quem nunca, como terapeuta, nunca teve a experiência de perder um cliente, que tira a própria vida. Espero que vocês nunca tenham, mas quando você tem um cliente que traz isso, que traz essa demanda, né, principalmente suicida, traz essa demanda para dentro da clínica, tem amor, tem consideração, tem respeito. Muitas vezes você vai ter que bater de frente com ele por causa de algumas crenças e por causa de algumas travas mesmo que está a nível inconsciente do seu cliente, e você precisa mostrar isso para ele de alguma forma, mas não abandone, porque não é gostoso perder um cliente, não é gostoso mesmo. E quando a gente ouve uma história como a da Aline, quando a gente ouve que ela ressurgiu, ela renasceu como uma fênix, eu lembro que a gente chegou a falar sobre isso, né? Quando você ouve a história dessa fênix, que ela brota do nada, das cinzas, com uma nova vida, você sabe que valeu a pena. Então, muito obrigado por me permitir, Aline, a participar desse seu processo. Muito obrigado por ser tão permissiva com os alunos, com os colegas de turma, para poder acompanhar a sua história, a sua evolução, porque fez diferença na vida de muitos deles, né? Obrigado pela sua generosidade em participar dessa live, desse bate-papo aqui, para expor e falar um pouco da sua história para todo mundo, que provavelmente alguém agora que está assistindo pode estar passando por essa dor sua e de repente tem agora uma luz, como você teve lá no fim do túnel, né, para poder sair dessa dor. Então, muito obrigado por essa generosidade. Te desejo toda a sorte de bênção, de paz do mundo. E a gente precisa se ver novamente, né? Breve, né? Por favor, eu estou com saudades. Acho que sempre rever os conceitos, as técnicas, né? É muito bom.
Quero um convite, por favor, para trabalhar como monitor em alguma das turmas, para participar, para ser anjo, para alguma coisa, porque realmente eu preciso ter essa interação, né? Já tem um pouco mais de um ano da última turma, né? Então a gente sente saudade, sente falta. Então vamos lá, Tangará da Serra aberto e Cacoal vai ter abril. 2 turmas aí próximas a você. Tangará acho que tá mais próximo que Cacoal, né? Para você? Eu não sei. Acho que não, o Cacoal é mais próximo. Cacoal regressivo, Tangará HC. Tangará agora em fevereiro. Cacoal vai ser abril, eu tenho que definir a data, vou ver se eu defino a semana ainda. Foi adiado por causa da Covid, né? Mas pronto, tá aberto. É só você. Na verdade, só eu abro as vagas, chamo no grupo e ninguém fala. Quando fala, tá lá como monitor, né? Então, seja bem-vindo. Agradeço, obrigada. Então, agradeço de coração tudo que você fez, tudo que você continua fazendo por mim, por tantas outras pessoas. Eu digo para vocês, digo para quem quer que seja, para quem possa me ouvir, que você me ajudou, que você salvou a minha vida, que você me deu razões para querer continuar. E, nossa, como eu quero muito. Acho que você estimulou demais isso aqui, eu quero muito. Uma vida é pouco para tudo isso que eu planejo, para o que eu projeto, para o que eu sonho. Então, obrigada de coração. Deus te abençoe, te ilumine, te encarregue de graça, sabedoria e muita luz. Muito obrigado, Aline. A gente vai se falando. Vou fazer um encerramento aqui do podcast, a gente vai se falando depois no WhatsApp, mas brigadão por essa conversa. Estou autorizado a utilizar nas redes sociais e blá, 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 geral? Fica à vontade. Beleza. Moça, vai viver essa vida linda. Vai viver essa vida linda. Aproveita a sua... na verdade, quem se deu essa oportunidade não foi eu, foi você que resolveu. Quem teve que encarar aquele monte de desafio não foi eu, foi você. Estava ali só do seu lado como bengala. Então, vai viver essa vida linda. Perde a oportunidade, não. Obrigadão, viu? Beijo.